ocultar atividades e sessões via fórmulas de validação. A gente aqui começa já de cara trazendo alguns aspectos aqui, alguns tipos de soluções aonde a gente habilita, né, com que aquela flexibilidade que a gente vai trabalhando, aquele dinamismo, né, que a gente consegue ter dentro das atividades. É puro poder para quem tá desenvolvendo, né? Exatamente. O objetivo cada vez mais é flexibilizar e customizar, né, a solução de acordo com as regras de negócio do cliente. Então, esse é um recurso mais para deixar mais flexível ainda a plataforma, para poder, então, a partir de algum dado do cadastro, do local, da tarefa, a gente poder ocultar alguma atividade ou alguma sessão, para que daí configura uma vez só, né, na verdade, aquela atividade de sessões, vincula as tarefas e o sistema automaticamente, em real time, durante a execução, já vai ocultando ou não os formulários, né, de preenchimento, aí, que são as atividades de sessões. Então, acho que como a Cris não está aí, vou mostrar um pouquinho aqui. Mostra um pouquinho lá. Isso, vou mostrar um pouquinho aqui o uso aqui da funcionalidade em si. Vou poder mostrar na minha tela aqui. Então, aqui na tela de atividades, por exemplo, então eu configurei inclusive a pesquisa de preço, que é uma atividade que eu tenho aqui nesse ambiente de demonstração. Eu coloquei aqui dentro da atividade uma fórmula de validação que está colocada aqui, ó, que eu tenho aqui uma fórmula que diz, então, ao exibir a atividade, o que acontece nesse caso aqui? Existe aqui uma regra nova, que é a atividade não será exibida. Quando não será exibida? Quando o tipo de tarefa for vendas, por exemplo. Então, esse aqui é um chamado de pesquisa. Eu quero que somente apareça quando a atividade não for do tipo venda. Se for tarefa do tipo venda, eu quero que não apareça aquela atividade. E faz sentido para o negócio do cliente, porque daí fica mais flexível. Eu posso configurar lá que sempre carrega atividade para todas as tarefas, e conforme o tipo, ele vai aparecer ou não aparecer no mobile. Então, é dar essa flexibilidade. O mesmo se aplica a nível de sessão. Então, aqui eu tenho aqui outra atividade aqui, por exemplo, aqui dentro que eu tenho cadastrei aqui dentro do meu ambiente de demonstração, venda de imóveis, por exemplo, tá? E essa venda de imóveis, por exemplo, eu tenho aqui uma seção chamada informações cadastrais, por exemplo, e eu coloquei aqui uma forma, por exemplo, que diz aqui, eu quero que somente exiba essa seção aqui quando for um cliente novo. Então, coloquei aqui, se for cliente novo, diferente de sim, ou seja, ele quer que, quando for sim, ele aparece, quando for diferente de sim, não aparece, ele some, a sessão não aparece. Então, é uma regra de deixar mais flexível a plataforma. Então, aqui, olhando aqui no mobile, essa aplicação, tá? Você pode ver, por exemplo, aqui que eu tenho aqui o posto de combustível, que eu tenho aqui, desculpa, acabei clicando errado, o porto. Então, o porto aqui é uma atividade, é uma tarefa do tipo agenda. Quando é do tipo agenda, ele abre que é atividade de pedido e pesquisa de preço. Já, por exemplo, do tipo venda, ele abre somente pedido. Pesquisa de preço não carrega porque tem uma fórmula que oculta aquela atividade, tá? O mesmo vale para a sessão. Então, a sessão, no caso aqui, a sessão é essa da venda de imóveis. Se eu entrar aqui nessa tarefa aqui, apartamento do João da Silva aqui, ele vai aparecer aqui informações cadastrais. Por quê? Porque esse local aqui está como sendo um cliente novo. Então, se eu entrar aqui no local, por exemplo, apartamento do João da Silva, e colocar aqui, por exemplo, cliente novo, não, né, isso pode ser feito via retroalimentação, via alguma atualização de cadastro, via integração, API, ou importer, aí a gente salva aqui, e eu sincronizo, por exemplo, aqui no mobile. E aí o que acontece, ele nem carregou mais aquela seção lá de informação cadastral, porque ele já não exibe. Então ele já entrou direto para a parte da coleta da venda de imóveis em si, que é a parte de verificar aqui os cômodos, na verdade, da casa, e nem entrou na parte, nem apareceu aquela seção que eu tinha configurado para não exibir. Então ele já entrou direto na seção seguinte, porque na atividade aqui, eu tinha duas, né, conforme eu tinha mostrado antes, e ele já entrou direto nessa foto do imóvel aqui, sem entrar nessa seção que ela ficou oculta no mobile. Então, essa é a flexibilidade que o sistema permite da gente poder ocultar ou não as sessões e atividades conforme fórmulas. Boa. O Cris estava comentando com o Emerson que esse tipo de recurso, ele vai conectando, conforme a gente vai tendo, muitas vezes o Remove ele é utilizado para uma parte específica da empresa, né? Só que quando as empresas começam a usar ele em diferentes áreas, né, departamentos, o nome que ela der para isso, a gente vai podendo ver essa possibilidade dessa mescla. Dependendo do contexto que eu tiver, eu uso ou não uso, né, aquele tipo de coleta de informação, né? Isso
acaba sendo bem interessante aí. Isso, com certeza. Deixa eu pedir desculpa que eu caí ali bem na hora que a gente iniciar, mas acontece, né, internet. Mas é isso daí, esse recurso, né, de poder definir, ocultar essa atividade via fórmula de validação, com certeza isso dá cada vez mais flexibilidade e agilidade mesmo na própria usabilidade depois do usuário, né?